Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Que alegria estarmos juntos nessa noite, diante da palavra de Deus, para mais um tempo de devocional. Hoje nós estaremos lendo o livro de Eclesiastes, capítulo 5. Primeiro estaremos lendo do verso 1 ao verso 7 da palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Eclesiastes, capítulo 5, verso 1 ao 7 da palavra de Deus. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, depois, quem desejar, nós vamos fazer a nossa leitura dinâmica, como temos feito todas as quintas-feiras. Assim nos diz a palavra de Deus, Eclesiastes 5, a partir do verso 1. Guarda o pé, quando entrares na casa de Deus. Chega-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nércias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Palavra do Senhor. Gostaria de pedir ao pastor Reginaldo para que pudesse fazer esta oração inicial, para que o Senhor fale conosco mais uma vez nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Pai querido e santo, te louvamos, damos graças pela tua misericórdia que renova sobre as nossas vidas, Senhor. Te damos graças por esse momento de oração, esse momento de estudo da palavra, unido com os irmãos. Senhor, para o nosso coração, Deus, através desse estudo. Abençoa, Pai, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eclesiastes 5. Neste capítulo, nós encontramos um tema bem interessante da palavra de Deus, que é a respeito dos votos. Quando alguém faz um voto, um compromisso diante de Deus. O interessante é que o princípio bíblico sobre o voto, quando a palavra de Deus nos fala a respeito deste princípio, a própria Escritura nos ensina que é melhor não fazer algum voto, não estar diante de Deus dizendo que irá cumprir determinada ação sem que no seu coração, de fato, aquilo que foi feito em oração, em compromisso, em uma palavra diante do Senhor, para que isso não se torne uma palavra vazia ou um compromisso que não será cumprido simplesmente quando dizemos assim: Deus, eu vou viver para a tua glória. Se algo acontecer aqui hoje na minha vida, amanhã, um exemplo, eu vou ler toda a Bíblia. A partir de amanhã, vou ler toda a Bíblia. Eu vou votar, vai ser um voto, um compromisso diante dos céus, diante da terra. Eu vou fazer isso. Aí vem o primeiro dia, a pessoa segue, faz a leitura bíblica. No segundo, ela já começa a faltar, a falhar. Logo, a própria Bíblia nos ensina que é melhor não fazer este voto. Voto é um compromisso no qual estamos ali declarando, firmando a palavra. É como alguém que vai ao cartório e faz ali a sua assinatura, firmando a sua firma para dizer que um contrato, aquilo que foi assinado, tem garantia, tem valor, vai ser cumprido. Imagina agora diante de Deus, trazer estes compromissos, realizar estes planos, declarar para Deus que será feito uma determinada ação, mas no final não cumprimos ou não guardamos a nossa palavra. Logo, é melhor não votar.
porque se votarmos, este voto precisa ser cumprido. Se nós olharmos a partir do primeiro verso, nós encontramos uma expressão importante da palavra de Deus, porque nos fala sobre guardar o pé quando entramos na casa do Senhor, ou na casa de Deus. O que será que a Bíblia está trazendo ao nosso coração quando nos fala sobre guardar os pés quando entramos na casa do Senhor? Na sua opinião, como podemos interpretar esta expressão que aparece aqui no verso 1 do capítulo 5 do livro de Eclesiastes? Heloísa, seja bem-vinda. Estamos lendo Eclesiastes, capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Boa noite a todos, desculpa o atraso. Eu estou ouvindo aqui porque eu estou pensando justamente, ouvindo e pensando, né? Guardar o pé. Muito forte, né? Essa expressão. Exatamente. E como podemos interpretar essa expressão da palavra de Deus? Nas suas palavras... Sim, pastor Reginaldo. Reverência, né? Reverência. Da reverência a Deus. E pastor, os pés para o judaísmo é muito importante. Os pés são lavados, né? Uhum. Os pés significam o sustento, o caminhar, o trabalho, a força da pessoa. Então, os pés têm um significado muito importante dentro do judaísmo. Uhum. E guardar o pé, né? Não são os pés, é o pé. Isso. Estar no singular. Eu acho, por isso que eu achei muito forte essa expressão. Exatamente. Então, está trazendo aqui uma importância sobre isto, sobre guardar o pé. O pastor Reginaldo usou uma outra expressão importante sobre esta reverência na casa do Senhor. O que mais? Quando estamos participando de um culto, de uma celebração, de um tempo de louvor, de um tempo de adoração, como precisa ser a nossa vida diante de Deus? Será que podemos nos aproximar de qualquer maneira, de qualquer forma? Ou esta reverência precisa fazer parte da nossa história, da nossa caminhada com Deus? O temor a Deus acima de tudo, lembrando que temor a Deus não é ter medo do Senhor, pelo contrário, é uma questão de honra, de respeito, de reconhecimento, de saber que estamos diante da glória de Deus, na presença do Senhor. Não é guardar o pé por causa do prédio da igreja. Este templo, esta casa de Deus, acima de tudo, também é a nossa vida, o nosso coração. Logo, esta reverência, este servir ao Senhor, o reconhecer a sua grandeza, a sua graça e a sua glória, precisa ser parte da nossa história, da nossa vida. É um conceito também de santidade, de permanecer na presença do Senhor, sabendo que Ele está conosco, a presença de Deus é real, o Espírito Santo do Senhor habita em nossos corações, Deus está no meio de nós. Por causa disto, precisamos viver para a honra e glória do seu santo nome. Começa com guardar o pé. E a partir deste princípio, desta expressão que aparece aqui no verso 1, a segunda parte do versículo nos fala: quando entramos na casa do Senhor, e ainda nos diz: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. O que seria um sacrifício de tolo? Na sua opinião, vamos conversar sobre estas palavras que Eclesiastes 5 está trazendo ao nosso coração. O que seria um sacrifício, um holocausto de tolos? Pastor, eu nem vejo assim o sacrifício de todo. Sim. É algo que nós não cumprimos. Uhum. Porque eu acho que quando nós fazemos um sacrifício, né, ou falamos para Deus que vamos fazer um sacrifício, nós temos que pensar primeiramente naquilo que vamos fazer. Quando é um sacrifício que eu posso cumprir e não faço, então é um sacrifício talvez de irresponsabilidade minha. O sacrifício de tolo, eu acho que é aquilo que Deus não pede para a gente, ou algo que nós não temos condições de cumprir. Sim, exatamente. Eu posso fazer para
falar para Deus assim, hoje eu vou fazer um jejum. Uhum. É um jejum de Daniel. Não é um sacrifício de turno, mas a partir de quando eu não cumpro, eu sou irresponsável. Eu fiz um sacrifício, fiz uma promessa para Deus e não cumpri. Mas eu falo assim, eu vou subir uma ladeira carregando uma pedra na cabeça. Uhum. Eu vou andar descalço daqui lá em Salvador carregando uma cruz. Sim. Eu acho que isso é sacrifício de todos. Uhum. Porque Deus não pede isso pra gente. Exatamente. E é algo assim que muitas vezes eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Sim. Eu tava assim, pensando na questão do sacrifício de todo e no sacrifício do irresponsável que não é cumprido, né? Uhum. Porque Exatamente. quando eu faço uma promessa para Deus, essa questão de guardar o pé aí é a questão da reverência. Acho que tem tudo a ver com o sacrifício que eu faço e não cumpro. Eu li esse texto, eu lembrei de quando teve um chamado de Moisés, que Deus foi lá na sarça ardente, falou para Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa, é lugar sagrado. E guardar os pés aqui, diante de Deus, eu acho que é essa reverência, né? Uhum. De estar próximo de Deus. E aí até essa reverência, a questão do sacrifício, vem também dentro da própria reverência para Deus, né? Sim. Eu vou fazer um sacrifício, eu sei aonde que eu vou fazer reverência para Deus diante da minha entrega, né? Daquilo que eu posso cumprir. Exatamente. Você está vendo os seus entendimentos, assim, pode pensar a mesma coisa, mas eu entendi dessa forma. Não, com certeza. E dentro disso que o pastor Reginaldo está nos falando, lembrando que muitas vezes sacrifício aponta muito mais para as nossas próprias ações, então é no sentido que eu vou fazer um sacrifício, algo que talvez está além das minhas forças, da minha capacidade, como o pastor Reginaldo nos falou, sempre esperando uma ação de Deus, esperando que algo aconteça como retribuição daquele sacrifício. Afinal, sacrifício nos fala sobre entrega, uma perda talvez, muitas vezes algo que irá exigir uma grande disposição de uma pessoa, das nossas vidas, e no final, se nós olharmos, sacrifício é oposto à graça de Deus. Porque à luz das Escrituras, da palavra de Deus, graça é favor imerecido. Se é imerecido, não importa se eu sacrifico algo ou não. Se eu faço algo para merecimento próprio ou se eu não faço algo para mérito próprio. É a graça de Deus, é o que Jesus fez, é o seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas quando nós olhamos a vida com Deus e neste relacionar com o Senhor com base em sacrifícios, muitas vezes nós iremos fazer algo esperando algo em troca. Este mérito próprio eu faço, Deus, e o Senhor precisa responder à minha oração. Eu vou sacrificar aqui hoje, mas eu quero colher o milagre lá na frente. Então eu faço aqui hoje este grande sacrifício, mas lá na frente eu quero que a tua bênção me alcance. Isto pode entrar questão financeira, dízimos, ofertas. Isto pode ser na área espiritual, como o pastor Reginaldo falou sobre a questão do jejum de Daniel, e dentre tantas outras coisas. Um exemplo, eu vou orar 8 horas por dia, e ao final destas 8 horas por dia de grande sacrifício, eu quero, Senhor, a tua resposta. Sacrifício na palavra é Jesus. Foi o que ele fez na cruz do Calvário. Não estou dizendo que a nossa vida cristã ou a vida com Deus não exige esforço também. Porque Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele declarou que é necessário tomar a nossa cruz e segui-lo. Tomar a cruz e seguir o nosso Mestre. Então existem momentos na palavra de Deus de renúncia, de dizer não ao pecado, de negar desejos pessoais que não condizem com a vontade de Deus. A vida cristã ou a fé em Deus também gera renúncias, também gera estes momentos de perseverança, de esforço, de permanecer firme na graça de Deus. No entanto, não podemos ter uma fé
sacrificial, vamos dizer assim, que no final é o mérito que irá determinar. Eu faço e Deus precisa retribuir. Não é isto. Vida com Deus é o Senhor nos amar, mesmo não sendo dignos, mesmo não merecendo. E aqui Eclesiastes, quando a palavra está nos ensinando, nos mostra que é melhor, é mais proveitoso, tem mais valia, mais valor o entrar na casa de Deus, nesta reverência, neste guardar os pés ou guardar o pé, e a partir desta reverência, abrir o coração para ouvir a palavra. Lembrando, verso 1, ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Dar ouvidos à palavra de Deus, ou seja, obedecer às Escrituras, viver numa vida de temor a Deus, servindo ao Senhor, é muito melhor do que realizar grandes sacrifícios buscando uma troca, buscando uma barganha, buscando uma bênção na qual nos apropriamos no sentido que temos merecimento. Fazemos por onde? Pelo contrário, viver a palavra, ouvir as Escrituras, e a palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é muito melhor. É muito mais valioso à luz das Escrituras. Jesus declarou: misericórdia eu quero, e não holocaustos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência é melhor do que 1000 holocaustos, como aconteceu com o rei Saul, que ofertou uma grande quantidade de animais como sacrifício, como oferta para Deus, e ao final Samuel, chegando ali diante de Saul, disse para ele: olha, o nosso Deus prefere muito mais a obediência à sua palavra, o temor à sua presença, esta reverência, este andar com o Senhor, do que sacrifícios grandiosos, tão grandes que muitas vezes é um esforço na qual a pessoa se dedica naquele sacrifício, faz tudo para ser um grande sacrifício para receber uma troca, uma bênção que ele mesmo acha que merece. Graça não é isto. Graça é o que o Senhor fez por nós. E ao final do verso 1, deixa muito claro por que ouvir a palavra é melhor do que fazer sacrifícios de tolos ou sacrifícios que não podemos cumprir. Porque ao final a palavra diz: não sabem que eles fazem mal. Viver a palavra é aquilo que irá te abençoar grandemente, meu querido irmão e irmã. Guardar a palavra de Deus no coração é o melhor princípio que podemos seguir nesta noite, do que oferecer 1000 sacrifícios, como estamos conversando. Se nós olharmos também, outro sentido que eu vejo do verso 1 do capítulo 5 de Eclesiastes, vou cumprimentar a Gabi também. Boa noite, Gabi, seja bem-vinda. Estamos lendo Eclesiastes capítulo 5. Boa noite. Eclesiastes capítulo 5, verso 1 ao 7. Nós estamos estudando nesta noite. Outro sentido deste primeiro verso, novamente, quando nos fala sobre guardar o pé, sobre dar ouvido à palavra, que é melhor do que fazer sacrifícios, algo que Deus trouxe ao meu coração. O verdadeiro culto para o Senhor começa no coração. Não é quando chegamos à igreja, quando há a palavra de saudação, o boa noite, graça e paz, queridos irmãos e irmãs, ou quando o ministério de louvor começa a tocar a primeira canção. Não é este momento que inicia o culto. Ali é a reunião da igreja, é a celebração dos santos, é a Assembleia do Senhor, é o lugar de adoração, onde a unidade está presente. Então, é um tempo de celebração, de adoração ao Senhor. Mas culto na palavra é a nossa vida. E cultuar a Deus não é apenas no templo, não é apenas em reuniões, não é apenas em congressos, não é apenas em determinados momentos de atividade na vida de uma igreja local. Cultuar ao Senhor é guardar o pé dia após dia, é amar o Senhor a cada instante, desde quando levantamos da nossa cama, para viver mais um dia. O culto é a vida com Deus,
é o que fazemos no dia a dia, seja limpando a casa, seja indo para o trabalho, seja cumprindo um compromisso durante o dia, no decorrer da semana. Servir a Deus, cultuar o Senhor, amar a Deus, é ter um relacionamento pleno, verdadeiro, que faz parte do dia a dia. É um Deus que habita no cotidiano, na simplicidade de estar na presença do Senhor constantemente. Imagina se o cultuar a Deus fosse baseado em sacrifícios. Todos os dias teríamos que fazer um grande sacrifício. E o sacrifício que eu estou fazendo hoje para receber a bênção maior lá na frente, amanhã teria que ser algo muito maior. E seria uma situação na qual iríamos declarar para Deus: Deus, eu vou fazer, Deus, eu vou entregar, Deus, eu vou realizar isto. Mas ao final, não vamos conseguir cumprir. Não vamos conseguir zelar por estas palavras que estamos declarando que iremos cumprir diante de Deus. Por isso, obediência, vida com Deus, santidade, guardar a palavra, servir ao Senhor, ser cheio do Espírito Santo é muito melhor do que viver uma fé cheia de sacrifícios em trocas diante de Deus. E graças a Deus, porque nesta questão de sacrifício, como já falamos, o maior sacrifício já foi feito. Nada que iremos realizar pode superar o ato de justiça de Jesus na cruz do Calvário. Então hoje, pela fé, o que podemos fazer como igreja é tomar posse da palavra, é crer no Evangelho, é confiar nos propósitos e nos planos eternos de Deus sobre a sua vida, família, sobre a vida da nossa igreja. É guardar as Escrituras no coração para que possamos desfrutar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. O verso 2 irá nos falar sobre a fala mesmo, sobre o falar, nos ensinando mais um princípio. Acompanhe comigo, o verso 2 do capítulo 5. Não te precipites com a tua boca, nem com teu coração. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. E eu gostaria de ler mais um texto para complementar o verso 2. Vamos abrir Provérbios capítulo 10, verso 19 da palavra de Deus. Quem puder encontrar, fazer a leitura, por gentileza. Provérbios capítulo 10, apenas o versículo 19 das Escrituras. Não muito falar. Vai, Gabi. Não, vai você. Vai, Gabi. Não muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Amém. Esta prudência da nossa fala é o pensar antes de falar. É o pensar antes de prometer algo, de empenhar a palavra. Depois nós vamos ler lá no Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina que a palavra do cristão precisa ser sim, sim, não, não. O que passar disto não procede de Deus ou vem do maligno. Então, logo, é necessário ter prudência também neste falar. Guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E se tem algo que Deus não faz e que podemos crer nesta noite, é que o Senhor não nos pede algo além das nossas forças. Deus não nos pede algo que não podemos fazer. Quantas vezes nós imaginamos que Deus precisa do muito? Deus precisa de muitas coisas da nossa vida. Mas na verdade, eu vejo que Deus não espera muito, Ele não nos pede além das nossas forças, da nossa capacidade. O que Ele espera é um coração sensível à sua palavra. Afinal, cultuar a Deus, que é a vida, como estamos aprendendo nesta noite, se tem um culto que agrada e alegra o coração de Deus, é justamente a sinceridade das nossas vidas. Não precisamos ter orações que não cumprimos, não precisamos ter promessas que não podemos fazer,
Não precisamos sacrificar algo que não temos condições de realizar. Deus, eu vou fazer, e sempre algo grandioso, sempre algo além da nossa própria capacidade. Deus não precisa disso. O que Ele precisa é um coração sincero, quebrantado, que a sua vida esteja diante dEle, na sua presença. É uma sinceridade da vida com Deus. Nós olhando para Jesus, que é o nosso referencial de fé, na sua vinda, enquanto Ele andou sobre essa terra, nós podemos olhar nos evangelhos. Jesus não viveu uma vida com Deus, com o Pai aqui na terra, cheia de grandes promessas, na qual todos os dias Ele colocava ali um plano grandioso demais que Ele não podia cumprir. Pelo contrário, Jesus andou em sinceridade, em verdade de coração. E quando Ele viu que faltava para Ele, talvez, a força necessária naquele momento, não podemos nos esquecer, porque Ele se tornou ser humano, se vestiu da nossa humanidade, até mesmo das nossas fraquezas. Muitas vezes esquecemos desse detalhe. Jesus tinha fome, tinha medo, Jesus chorou a morte do seu amigo Lázaro, Jesus tinha os seus momentos também, como nós temos. E é só nos lembrar do Getsemane. Jesus estava ali em aflição de alma, com o coração difícil, pesado, temeroso, sabendo que em poucas horas, em poucos dias, ele seria preso, seria levado à morte, à crucificação. E qual foi a oração de Jesus naquele momento? Foi dizer: Pai, eu estou preparado, pode deixar que venham os soldados romanos e me prendam, porque eu vou morrer naquela cruz, eu estou pronto. Foi isto que Jesus fez no Getsemane? Não foi. Isto não é fraqueza, é sinceridade, é verdade de coração, é uma fé genuína. E é maravilhoso porque Jesus é o nosso exemplo de fé. Qual foi as palavras de Jesus no Getsemane? Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele teve medo, sim. Naquele momento teve aflição. Estava olhando para o seu futuro, para aquilo que estava por vir, e sentiu receio do que iria acontecer, da dor, do sofrimento, deste castigo que hoje nos traz a paz. O peso do pecado, da nossa culpa, foi sobre ele, estava sobre ele. Mas ele renunciou às suas vontades e ainda disse: Senhor, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Mas ele foi verdadeiro, ele foi sincero. Quantas vezes vivemos uma fé que nos falta um pouco de sinceridade? Ou seja, não estamos bem, não estamos nos sentindo tão fortes assim, e simplesmente dobramos os joelhos e a nossa oração é dizer: Deus, eu estou forte, estou preparado, pode acontecer o que for, eu vou fazer, eu vou acontecer, vai dar certo, eu vou realizar tudo. Eu vou viver, eu vou obedecer a tua palavra. Mas não podemos nos esquecer dessa sinceridade, de abrir o coração e de dizer: Senhor, hoje está sendo um dia difícil para mim. Olha, isso que aconteceu comigo está difícil, mas eu preciso da tua graça. É nesses momentos que eu preciso de ti, Senhor. E é só nos lembrar do apóstolo Paulo, que quando estamos fracos, é aí que somos fortes. E que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É nesse dia mau, é nesse dia difícil, é nessas horas mais complicadas da nossa vida que o Senhor pode ser a nossa força, o nosso rochedo, o arrimo da nossa sorte. Aquele que gera fé e esperança sobre o nosso coração. É em Deus que somos renovados e fortalecidos de glória em glória. Não precisamos ser pessoas que todos os dias estão ali no ápice da alegria, simplesmente firmes, sabendo que podemos dar o melhor e que vamos fazer e acontecer como estamos aprendendo nessa noite. Há momentos que é necessário simplesmente abrir o coração, dizer: Senhor, aqui estou. Às vezes me falta até mesmo as palavras para orar, mas eu quero te pedir algo. Me conceda a tua graça. E ele vem sobre o seu coração e ele te abençoa. Ele levanta aquele que está caído. Ele dá vida, ele renova, ele nos põe de pé. Porque até passamos por aflições, até enfrentamos turbulências na caminhada da fé.
mas também não permanecemos nessas lutas ou nesse lugar de cansaço e simplesmente de desesperança. O Senhor sempre nos põe de pé e coloca em nosso coração uma palavra de fé. Mas não precisamos ser pessoas que são precipitadas no falar. Deus espera muito mais uma sinceridade, um compromisso de coração. Porque, como falamos ao início desta mensagem da noite, o culto não começa com a primeira saudação do domingo à noite ou com o primeiro louvor que será entoado e cantado. O culto começa nos nossos corações. É o guardar o pé no cotidiano da vida. É o Deus Emanuel que Isaías nos ensina. Deus presente conosco. Aquele que está em nosso meio dia após dia, constantemente. E isto é maravilhoso. O verso 3 irá nos falar sobre o trabalho, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Alguém gostaria de falar algo do que estamos conversando até aqui? Fique à vontade, meu querido irmão e irmã. Algo que te chama a atenção, gostaria de complementar? Pastor, Sim, fica à vontade, você viu Luísa. minha mensagem aí no grupo? Eu não consegui ver porque para mim a mensagem aparece e já sai. Se você puder falar, tá bom? Posso? Você leu Provérbios foi pra mim? Eu já melhorei. Eu já não falo mais o que penso. Eu penso antes de falar. Amém, glória a Deus. Pode rir. Não, Heloísa, Já eu tô não cheguei nesse nível. Eu estou Porque me minha boca não fala, minha cara policiando. mostra. Pastor Reginaldo foi no outro mundo e voltou e começou a rir, né? Mas tudo bem. Tô ouvindo. Pois é, não foi ele no pastor Alano falando foi pra mim? Porque realmente a gente quando fala sem pensar, a gente padece. Sim. Padece enormemente, porque a cabeça ela vai muito rápido e aí ela deixa a emoção, parece que mistura, né? O que está no coração com o que está no pensamento e os dois não funcionam. Se você não parar, dar aquela respirada, emoção e razão juntos, viram um pandemônio, né? E o que sai é uma caixa de Pandora, ninguém sabe o que vai sair. Exatamente. É uma loucura daquilo dali. Ô, pastor, Sim. mediante isso que Luiz está falando, né? Essa questão de, às vezes falamos sem pensar, o texto já fala, não te precipite. Isso. Né? E mais embaixo ele fala assim, ó, porque Deus está no céu e tu na terra. Tá? Já que o texto está nos mostrando, né? Onde que nós está nos colocando no nosso devido lugar, né? Nós ainda somos cidadãos da terra. Exatamente. E completa, pastor. E que sejam poucas as tuas palavras. Deus não vai falar muito, não. Pois é, assim, eu estou falando, o que eu queria falar é mediante, o texto começa falando assim, guarda os teus pés, Sim. dá reverência. Aí ele fala, não te precipite. Depois ele fala de onde nós estamos, de onde Deus está. Eu acho que hoje a humanidade em si, ela esqueceu desse patamar, né? De onde Deus está e aonde eu estou, né? Dessa reverência que eu tenho que ter, porque Ele é Deus, né? Ele não é o meu amiguinho, ele não é o meu coleguinha, né? Sim. Então, assim, infelizmente, assim, a gente vai nas igrejas hoje, né? Eu perco muitas horas, às vezes, na madrugada, na internet, eu vou vendo uns cultos, sabe? Não sei se você já tira tempo para ver aqueles cultos de louco, né? A palavra diz que o culto tem que ser racional, né? Virou um palco, o negócio virou um palco. Eu até mandei pra Tânia ver um dia aqui, pra Tânia ver o que virou as igrejas hoje. Virou palco, virou uma... Quem frequentou o espiritismo, virou uma casa de macumba, as igrejas. Eu acho que vocês aí nunca frequentaram um centro espírita, mas não ficou muito diferente, não.
Então, assim, aí eu falo assim, o povo hoje está fazendo, faz uma coisa que eles falam que é culto a Deus, mas esquece dessa colocação, onde está Deus, é onde eu estou, ou se precipita, né? Ou não tem freio na boca naquilo que fala. Outra vez o pastor Jerônimo, vou falar o nome, da igreja quadrangular, falando, você pode exigir para Deus, você tem que colocar Deus na parede. Complicado, Porque se né? você faz sacrifício, você pode exigir. Eu acho que a pessoa esqueceu, ficou louco, né? Esqueceu quem é Deus, quem é Ele. Sim. Estamos Ô, mortais. pastor, Isso mas mesmo. você sabe o que eu penso? Que isso é muito reflexo da nossa sociedade hoje. O que mais falta entre pais e filhos é respeito. Quando o pastor conclama, achegue-se a Deus, vá para o seu quarto, vá orar, esteja em intimidade com Deus, mas tudo isso com respeito e reverência. E hoje o que mais falta dentro das famílias e entre as pessoas é respeito. Eu fico olhando, muitas vezes na escola, a gente vê muito isso nos filhos. Quando as crianças estão na escola e uma criança não respeita o coleguinha em hipótese nenhuma. E, sabe, os pais colocam a lei de talião, olho por olho, dente por dente. A gente já não está mais nisso. Cristo já veio, já ensinou o amor, já ensinou o perdão. E eles voltam lá atrás. Aí é onde se perde o respeito. E o que ele reproduz ali dentro da igreja, no meu ver, é o que ele reproduz na casa dele. A total falta de respeito para com o outro. É isso que eu enxergo que é uma coisa que falta muito na nossa sociedade. Até que eu brinco muito com algumas mães, falam assim, o meu filho é hiperativo. Eu falei, hiperativo não tem limite, não tem respeito. Porque às vezes a criança não é hiperativa, ela não tem disciplina. Os pais não ensinaram respeito, limite. E aí o menino tá lá aprontando todas e ela olha pra gente e fala assim, hiperativo, vou dar remédio. Gente, eu sempre choro, porque não tem nada a ver. Tem a ver com respeito. E eu acho que isso é muito reproduzido dentro das igrejas, quando o pessoal fala, eu estou exigindo de Deus, sabe? Aí me remonta a minha avó contando o caso de quando eles punham o santo de cabeça para baixo para arrumar casamento, sabe? É faltar ao respeito com as crenças, Coitado do sabe? santo. Com aquilo, com a fé que ela professa. A gente ri da situação, mas é um fato. Enfim, eu sou doutor de cabeça para baixo para o meu casamento acontecer. Isso é um respeito à fé que você professa. Não existe. Sabe? Eu ri da situação, mas tira o menino do santo. E a fé que ele professa? Onde é que fica? É a total. Para mim, por isso que eu enxergo uma total falta de respeito. Não sei se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mas é como eu enxergo. Você sabe, hein, Luiz? Eu concordo. Pode falar, pastor. Porque a Luísa sabe, hein? As simpatias. Ué, mas minha avó era católica, gente. Eu gosto da casa que eu choro de rir, mas também choro de pena, né? Pra quem não sabe, a minha avó materna era católica, apostólica, romana, de pôr uns negócios assim, de colorido no meio do peito, lá da igreja para fazer, sei lá, eu não sei como é que era o nome, não. E meu avô era um bandista, pastor Reginaldo. Então, assim, no centro espírita eu nunca fui, não. Mas o que eu vi ele fazer, eu morria, que eu não ficava nem perto. Gabi, pode falar? Não, ontem eu e a Flor, a gente está até conversando sobre isso. Tipo, eu acho que o problema também está na nossa cosmovisão do mundo, assim, e de Cristo, né? Porque às vezes a gente trata Deus e um posicionamento como esse, por exemplo, como um cara que veio, deu corda no mundo e o resto que se exploda, esse vocabulário. Mas cada um que se vire a sua própria sorte, não é assim. Eu lembro bem, e às vezes quando eu oro, Senhor, eu acho que eu tenho me ajuda aqui. Quando eu lembro do pastor Altivo, né? Eu tive um pastor, eu tinha 5 anos, eu não era nem para lembrar dele, mas ele marcou a vida. E ele e o João Marcinho, ele
tivesse uma pessoa de olho aberto, alguém conversando na hora da oração, ele parava a oração, dava um esparramo na igreja e brigava mesmo para ter reverência e tudo mais, e mandava orar de novo. Enquanto todo mundo estivesse em silêncio, sem reverência para falar com o Senhor, ele não terminava o culto. Tudo bem, você pode entender assim como um excesso, mas para mim é zelo e cuidado, sabe? De você entender que você não está diante de qualquer um. Outro era o irmão Marcílio. O irmão Marcílio era presbítero de Atos quando era criança. Então, ele já faleceu. E ele era assim, se a gente andasse dentro do culto, criança, eu não andava com meus pais e deixava, mas se qualquer criança andasse no culto, ele pegava pelo braço, chegava na frente do pai e falava assim, toma essa filha, que é a casa do Senhor, tem que ser reverente, não pode andar no culto. E várias pessoas eu já vi, e quando eu fiquei adulta e o encontrei novamente, disse, ei, irmão, assim, você estava trabalhando na igreja? Ele, não, as crianças cresceram e colocaram no banco. Então, tipo, aposentaram ele do cargo dele. Então, eu acho que às vezes falta isso na gente, assim, a nossa visão é tão deturpada sobre quem de fato é o Senhor, o que de fato é a igreja, o que de fato é o temor e a reverência que a gente tem diante do Senhor, e a nossa vida é tão corrida que a gente vai fazendo as coisas assim, a reveria, sabe? Não tem mais aquela sensação de que, não, peraí, gente, eu estou cultuando alguém que é maior do que eu. Às vezes a gente trata Deus como se ele fosse igual ou menor do que a gente, com as nossas regras, com as nossas exigências, né? Como é que você chega a um Deus que é criador do universo e fala, eu exijo, eu determino, eu? Não, ele manda matar o eu. E aí, como é que a gente faz, assim? É bem pensativo, assim, a gente pensar que a nossa cosmovisão, às vezes, está errado, sabe? E que o nosso modo de ver e tratar Deus também está errado. Eu acredito que falta realmente temor e que as atitudes que nós temos na igreja também são reflexos da nossa casa, como a Heloísa falou. É isso. É porque hoje não tem diferença daquilo, Gabi, o que é profano e o que é sagrado. As pessoas não conhecem mais isso, né? Então, assim, ainda mais agora com essas teologias, igual hoje nós temos a teologia inclusiva, né? Acabou hoje, a gente vê cada coisa que eles estão falando aí que a gente fica louco. Então, se a gente for... hoje até saiu a Bíblia, né? A Bíblia inclusiva, da teologia inclusiva. Tem que ter cuidado hoje nas Bíblias que a gente está lendo. Porque... O que é teologia inclusiva? Trata da pessoa com deficiência? Não. Com certeza não. LGBT. Um exemplo, até tem um vídeo rolando aí que está falando de quando Felipe estava correndo atrás da carruagem lá do eunuco, né? Aí tem um pastor falando aí que não tem nada a ver ser homossexual, ser gay, porque o eunuco, ele era adorador de Deus, passou a ser discípulo. Então, assim, naquela época, quem era dono do eunuco tinha relação com ele, porque ele era considerado mulher, então não tem nada a ver. Isso aí é da teologia inclusiva, né? Aí fala assim, hoje temos também os eunucos, tem nada a ver, não. Só que lá o cara é obrigado, hoje não é mais. Então, eu achei que eu já tinha ouvido de tudo, mas essa é a pior. Pois é. Então fala assim, a reverência a Deus, isso é só estou dando uma pincelada para a gente ver, né? Sim. As pessoas esqueceu quem é Deus, esqueceu quem ela é, ou ela considera maior do que Deus e vai embora. Fala, prega o que quer e não tem freio na boca, fala tudo que pensa. Pastor Reginaldo, eu tenho uma birra exclusiva com Silas Malafaia, justamente por causa disso. Porque ele bate no peito e prega muito contra os LGBTs e é até agressivo. Entretanto, ele tem um curso online para formar pastores e ele forma qualquer um. Inclusive, aqui em Belo Horizonte, nós temos uma igreja que foi criada para este grupo com pastores formados na escola do Silas Malafaia. Isso já foi na televisão, uma vez que estavam
questionando no programa que tinha no SBT, ao meio-dia, no programa de repórter, e questionaram. Foram 2 pastores da Batista, e esses 2 pastores dessa igreja, que eu não me lembro o nome, me lembro da imagem deles, mas não me lembro o nome. E eles falam, não, nós somos pastores formados, e arrancaram a carteirinha, e quem assinou a carteirinha, como, dando a eles, confirmando que eles fizeram o curso, que eles eram pastores, curso de teologia e tudo mais, são Silas Malafaia. Porque esse curso online é só para arrancar dinheiro das pessoas, porque o curso é de graça, mas você paga um absurdo pelo certificado. E aí qualquer um que não precisa nem assistir a aula, porque eu me inscrevi no curso, 6 meses depois me perguntaram quando eles poderiam me enviar o certificado, porque eu não vou fazer prova, não? Não precisa não. A gente já te fala quais as respostas, é só você marcar. Que formação é essa? Eu fiz proposital para ver onde é que ia dar. Então, assim, eu estou falando com propriedade de quem testou. É um absurdo que esse homem faz. Por isso que a gente vê absurdos, como aquele pastor que pastor no Fantástico, ele leu a frase e dormiu com a esposa do cara, falando que estava sendo abençoado pela Bíblia. Que era bíblico o que ele estava fazendo. Gente, isso não pode, sabe? O desrespeito a Deus é total. Sabe? Quando eu faço um curso pela internet que não tem o mínimo critério, eu estou desrespeitando a Deus. Então, assim, eu tenho a minha birra exclusiva com ele porque ele não respeita. Ele bate no peito, fala, e eu fico muito triste quando alguém vira para mim e fala assim, tá vendo? Ele é evangélico. Eu falo, meu pai, me perdoa, mas eu não vejo evangelismo nele. Não vejo. Pastor Ana, você me perdoa, mas eu não vejo, sabe? Não vejo de jeito nenhum. Para mim, aquele homem, assim, ele não é um anticristo, mas ele não tem nada de cristão nele. Porque as coisas que ele fala e faz, sabe? Me leva, assim, se eu não conhecesse, né? Se eu não tivesse pastores que me ensinaram sobre Jesus, eu hoje ia desacreditar. É porque tem uma base lá atrás. Dentro do que nós estamos conversando, eu queria ler o texto que o pastor Reginaldo comentou lá de Romanos 12, 1 e 2. Eu acho que está dentro tanto do que a Gabi, Luiz, o pastor Reginaldo acabaram de falar, porque nos fala justamente também desse culto racional, sobre a fé, a razão, ou seja, saber o que estamos fazendo e o porquê estamos fazendo determinadas coisas, até mesmo para Deus. Senão a nossa fé se transforma em uma fé irracional, na qual não tem sentido, não tem propósito, simplesmente fazemos algo como rotina, como um mandato de alguém, uma ordenança de uma outra pessoa, e nos esquecemos deste relacionamento com Deus, que aponta com o saber o que estamos fazendo, ter um propósito, ter uma razão, ter um sentido, e o final sempre precisa ser para a glória de Deus. Se não glorifica a Deus, aí precisa sim ser ponderado, sempre refletido, para saber se essas ações têm respaldo na palavra ou não. Porque não é porque fala de Deus que é de Deus, como dentro do que vocês falaram aqui, eu acho que isso é importante. Nem tudo que parece ser santo também significa que é santo. Como o pastor Reginaldo falou de exemplo de Bíblia, que distorce a palavra. Nós precisamos sempre guardar o coração acima de tudo. Vamos ver Romanos 12, 1 e 2? Quem puder fazer a leitura, vamos prestar atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 da palavra de Deus. Quem tiver encontrado, por gentileza. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é o nosso culto racional? O que Romanos está nos ensinando? Eu acho que é uma coisa que você entende o que você está fazendo. Exatamente, ou e por que seja, você está fazendo.
Exato. Então tem um sentido, tem um propósito, tem uma razão do porquê está sendo feito. Um exemplo claro. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Será que a gente só vai levantar as mãos porque alguém pediu para levantarmos as mãos? Ou estamos levantando as nossas mãos em atitude de adoração a Deus, com um propósito, com uma razão? Nossa fé não pode ser uma fé que simplesmente alguém fala e nós seguimos o que está sendo falado. Se é a palavra, se é as escrituras, então sim, a nossa fé irá seguir a palavra de Deus. Mas não é uma fé sem sentido, sem propósito, sem razão. O culto racional, ele passa... Aqui nós encontramos novamente a expressão sacrifício. Mas é um sacrifício vivo. O que é isto? É a nossa vida, novamente. É a vida de santidade, esta reverência que o pastor Reginaldo falou, este guardar o coração. Porque, de fato, muitas coisas, como a Heloísa também pontuou, da sociedade acaba se refletindo dentro das próprias igrejas, interferindo no relacionamento com Deus. Mas a nossa fé diante do Senhor é um culto racional, um sacrifício vivo, apresentando o nosso corpo, a nossa vida, como um sacrifício santo e agradável para Deus. Então nós iremos agradar ao Senhor. Nós vamos viver em santidade para a glória de Deus. Nós vamos buscar seguir a palavra de Deus. E se alguém vier com algum ensinamento, com alguma orientação, com alguma palavra, onde nós vamos descobrir se é a vontade de Deus para a nossa vida? Na palavra de Deus. Não é num curso, não é numa pregação, não é numa outra mensagem, não é na fala de alguma outra pessoa, mas é a vida com Deus, é ser cheios do Espírito Santo, é guardar as Escrituras no nosso coração, porque senão seremos sim enganados, levados por ventos de doutrina, tantas coisas vão acabar se misturando com a fé e podem até parecer algo maravilhoso, que está agradando o Senhor, mas se não há verdade, se não há sinceridade, se não tem respaldo à luz das Escrituras, pode até parecer algo bom, mas o final, caminhos que pareciam de vida, podem ser caminhos de morte. Por isso, sempre guarde a palavra, tenha um culto racional. Fé e razão não precisam ser opostas entre si. Por muito tempo, até mesmo no meio evangélico, muitos pastores não estudavam teologia porque diziam, se eu estudar teologia, se eu for numa faculdade, eu vou perder a minha fé. A ciência vai roubar a fé do meu coração, então eu vou simplesmente aqui, na minha vida com Deus, na oração, aprender de Deus. Então não havia estudo, não havia preparo. Não estou dizendo que um pastor que não tenha a faculdade de teologia não é um bom pastor. Na igreja metodista, como bem sabemos, para ser pastor da igreja metodista ou pastora, tem todo o caminho e graças a Deus a nossa igreja é bem organizada nesse sentido. Mas o que não podemos pensar também é que o estudo em si atrapalha a fé. Pelo contrário, se nós temos a palavra do Senhor, a palavra de Deus em nosso coração, podemos ouvir muitas coisas, mas aprender a reter o que é bom e sempre voltando o nosso olhar para as Escrituras em um culto racional. Então eu vou cantar um louvor, eu vou pensar naquela letra, eu vou ver o que eu estou falando e que aquela música que está sendo cantada, de fato, se ela é uma oração para Deus, se ela tem respaldo bíblico, então eu vou cantar, eu vou adorar o Senhor. Mesmo que eu esteja, um exemplo, num grande culto, um exemplo, e ali tenha um grande pregador, se ele falar assim, faça tal coisa, mas aquilo não tem nada a ver com a palavra de Deus, eu preciso fazer? Não preciso fazer. Nem mesmo se for alguém dizendo assim, não, mas eu sou um profeta de Deus, e Deus colocou aqui no meu coração, pastor Alan, você precisa fazer tal e tal coisa. Preciso seguir esta palavra porque é uma palavra profética. Se não tem respaldo na palavra de Deus, pode ser o maior dos profetas. É melhor ficar com a palavra de Deus. É melhor guardar a palavra de Deus. Se nós olharmos, eu não trouxe esse texto aqui, mas tem uma passagem lá em 1 Reis que é bem interessante. Quando Elias estava para ser levado aos céus, ele seria levado por uma carruagem de fogo, como bem sabemos. Eliseu foi a uma escola de profetas, que lá em 1 Samuel, na verdade,
existiam as escolas de profetas. E quando Eliseu estava naquele lugar, havia ali as pessoas que estavam ali buscando a Deus, servindo ao Senhor, e eram profetas de Deus, não estou dizendo que não eram profetas de Deus. E eles chegaram, colocaram as mãos sobre Eliseu e começaram a falar, olha, Elias irá ser levado para os céus, uma carruagem de fogo irá buscá-lo, você não terá mais ele. Eliseu diz assim para eles, olha, eu não quero saber, eu não quero receber esta palavra. E ele não recebe a palavra profética dentro de uma escola de profetas em 1 Samuel. O que é que eu posso aprender com isso? Não é porque alguém disse que é de Deus que eu preciso pegar agora, tomar posse e falar assim, eu vou viver, vou seguir esta palavra. É muito melhor voltar o meu olhar para a palavra de Deus, a verdadeira fonte de fé, porque o Senhor direciona os nossos passos e todo aquele que é nascido de Deus é cheio, movido pelo Espírito Santo. Então vamos viver o que a palavra nos ensina. Este é o verdadeiro culto racional. Volta comigo lá em Eclesiastes. Olha como o texto agora entra numa situação importante que podemos aprender muitas coisas com esse verso agora, o verso 4 ao verso 6. Irá falar agora exatamente sobre voto. Olha o que acontece. Eclesiastes 5, a partir do verso 4 ao 6. Eu vou estar lendo. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Verso 5. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consista que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? E nas Escrituras, na palavra de Deus, nós temos um exemplo de uma pessoa que fez um voto, que não tinha direção alguma de Deus, e infelizmente ele teve que sacrificar a própria filha. Este homem chama Jefité. Vamos ver? Lá em Juízes, capítulo 11, verso 29 ao 40. Vamos ler este versículo. Eu sei que são alguns versos, a leitura é um pouco extensa, mas é importante porque essa história nos mostra de modo claro, preciso, alguém que fez um voto que não tinha direção alguma de Deus e que no final foi uma consequência muito ruim para sua família. Juízes capítulo 11, verso 29 ao 40. Vamos abrir nossas Bíblias. Como a leitura é um pouco extensa, vamos ler 3 em 3 versículos. Quem puder iniciar a leitura, fique à vontade. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei um holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela uma filha única. Não tinha ele outro filho nem filho. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizestes voto ao Senhor,
Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, ao qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, e cantarem em memória da filha de Jefté, hoje Eliadita. Amém. Este é um exemplo muito claro da palavra de Deus, de um homem, Jefté, que servia a Deus, conhecia ao Senhor, estava no momento ali de batalha, uma guerra entre Israel e os moradores de Amon, a cidade de Amon, e ele faz um voto diante de Deus, e em nenhum momento Deus o pediu um voto. Nós não vemos o Senhor falando assim: Jefté, faça um voto para mim, faça aí um compromisso comigo, e eu vou te dar a vitória sobre Amon. Pelo contrário, ele mesmo disse para Deus: Deus, se o Senhor me der em minhas mãos a vitória sobre este inimigo, sobre esta cidade que está contra nós, aquele que sair na porta, a primeira pessoa, não coloca nome, não diz se é da família ou não, ele diz a primeira pessoa que aparecer na porta da minha casa, eu darei como oferta, como holocaustos, entregarei para o Senhor. Aí vem uma pergunta: a filha de Jefté tinha alguma coisa a ver com essa história? Não tinha, coitado. Infelizmente, ela levou a consequência daquele ato. Por ele ser uma pessoa que precisava guardar a palavra, e o peso da palavra neste contexto é um peso muito grande, afinal, os próprios contratos em Israel eram feitos através da palavra. E até mesmo por muito tempo, não só em Israel, mas até mesmo, quantas vezes aqui no Brasil, anos atrás, é claro, uma pessoa falava algo e no final ela cumpria aquilo que falava. Podia entrar no estabelecimento, comprar fiado, né? Hoje nem existe mais, ninguém nem fala comprar fiado, né? Anotava no caderninho ali o valor, porque se a pessoa dizia, não, eu vou pagar, ela zelava em cumprir aquela palavra. E Jefté faz um voto, compromete a sua filha, porque infelizmente quando ele tem a vitória, provavelmente ele sentou lá na porta da casa dele esperando a primeira pessoa sair da porta. A filha toda alegre veste a sua melhor roupa, com uma roupa de dança, com adufes e dança, como diz aqui, instrumentos em suas mãos, e sai cantando, dançando para alegrar o pai, dizer: Pai, a vitória chegou, Deus abençoou a nossa família, Deus abençoou Israel. E quando ele vê a filha saindo da porta, ele se lembra do voto que havia feito e diz: filha, você para mim hoje é o motivo de eu estar caído, de eu estar triste. Eu fiz um voto para Deus e agora eu vou ter que cumprir. Ele diz assim: eu não voltarei atrás. Voltando para Eclesiastes, o verso 5, melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Mas em nenhum momento nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim: tenha uma fé na qual você irá fazer votos diante de Deus, e os seus votos te abençoarão. Você já leu este versículo na Bíblia? Não, porque não tem. Pelo contrário, a Bíblia fala assim: olha, não faça, é melhor que não faça. Se você quer votar sobre algo para Deus, não faça. O texto que o pastor Reginaldo lembrou, falando ali, Deus está no céu, nós estamos na terra. Quem somos nós para falar algo para Deus, para empenhar a palavra diante de Deus, dizendo assim: Deus, eu vou fazer tal coisa. Se isso acontecer, eu vou fazer assim. Os planos de Deus são maiores que os nossos. A vontade de Deus é muito superior a nós. Quem somos nós para fazer algum voto diante de Deus? Então não podemos correr este risco, o risco do voto de Jefté, fazendo votos que não podemos cumprir, que no final são sacrifícios. Lembrando do verso 1, que são
ruins, que não têm valor, que são maus, que tendem para o mal do que para o bem. E dentro deste texto que nós lemos, vamos ver Mateus capítulo 5 também, o verso 33 e 37. São palavras de Jesus, são ensinamentos do nosso mestre. Mateus capítulo 5, verso 33 ao 37. Quem puder fazer a leitura, por gentileza. Mateus 5. Isso, pode ir. Também não viste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estátua dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela sua cabeça, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Este é o princípio bíblico para a nossa vida. É sim, sim ou não. Deus não está pedindo além. Deus não está pedindo mais do que podemos dar. Ele apenas deseja um coração sincero na sua presença. Um culto racional, de sacrifício vivo, que é a nossa vida diante de Deus, que é nos lembrar sempre da reverência, guardar o pé, viver em santidade, ter uma vida devocional, orar ao Senhor, desenvolver intimidade com Deus, é viver na presença do Senhor, mas não é de sacrifícios, de votos que fogem do nosso controle e que, ao invés de gerar o bem, podem gerar a morte, como a filha de Jefité, que acabou perdendo a sua vida, não teve a sua história, o seu plano seguindo, porque o seu pai prometeu algo para Deus que o Senhor não pediu. E quantas vezes as pessoas desenvolvem uma vida, uma fé, uma vida com Deus somente de sacrifício. Orar é sacrifício, ler a Bíblia é sacrifício, servir a Deus é sacrifício, e em nenhum momento há relacionamento, há alegria, há esta beleza da vida com Deus, de estar com o Senhor, de pertencer ao Senhor. Ir na igreja é sacrifício, dar oferta é sacrifício, e neste caso, a nossa vida, ao invés de estar próxima do Senhor, nos leva a estar muito mais afastados da sua presença, porque queremos dar o que Deus não pede, e aquilo que o Senhor deseja era a sua vida, o seu coração, não temos dado para Ele. Então esta reflexão ela é importante para a nossa vida. Servir a Deus precisa ser um bem precioso que nós temos, uma alegria do nosso coração, sabendo novamente, eu posso fazer, mas ainda não vou merecer. Eu posso não fazer algo e ainda assim não vou ter mérito algum, mas a graça de Deus irá nos alcançar. O favor de Deus irá vir sobre nós. Por que Deus abençoa uma pessoa? É porque ela mereceu? Não, é porque Ele é bom. Porque Ele te ama. Porque Ele ama as nossas vidas. Porque Ele tem a alegria de se mover em sua direção e estender desta forma a sua mão de graça, a sua mão poderosa. Porque lá no final, em Eclesiastes, no último verso, se nós olharmos o verso 7, olha o que a palavra nos diz. Nós já estamos concluindo com este versículo. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Não é de votos, não é de muitas palavras. O que Deus deseja das nossas vidas hoje é o temor a Deus. É o reconhecer a sua graça e o seu favor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Que Deus possa continuar nos abençoando